Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria realmente agradecer à OAB e à Emerge pelo convite. Eu também, quando recebi o convite por parte da Bianca, logo pensei em aceitar, nem pensei em recusar de forma alguma, porque eu sou sócia do escritório BMA Advogados, participo do comitê, que a gente tem um comitê lá, que é o BMA Mulher, e a gente está o tempo inteiro preocupado em brigar pelas causas das mulheres, né? Seja no nosso ambiente do escritório, seja o que a gente pode proporcionar para fora também, no ambiente das advogadas que estão aí lutando no dia a dia. Então, com muito prazer, eu aceitei o convite. E aí, quando eu pensei o que falar um pouquinho aqui, eu acho que várias pessoas já falaram do setor público, da academia, eu pensei um pouco em trazer a ideia de como é um escritório de advocacia, né? Eu, a vida inteira, estagiei, eu não pensei em fazer concurso em nenhum momento. Eu entrei no escritório em 2001 e virei sócia em 2013. Então, na verdade, dentro de um escritório de advocacia, eu tive uma carreira relativamente rápida. Mas eu acho que porque a gente estava num cenário econômico de país onde se tinha muito trabalho, a gente tinha muito investimento, e ali, o que se precisava, o BMA, pelo menos, era um escritório jovem, se precisava de mão de obra. Então, quem tivesse disposto a trabalhar e trabalhar muito, e aí eu acho que tem um ponto relevante, as mulheres elas foram se igualando aos homens. O que eu via no meu ambiente de trabalho é que as pessoas tinham que trabalhar muito. E virar à noite, quantas vezes eu cheguei de madrugada em casa, e por mais que os meus pais achassem aquilo um absurdo, eu estava ali igual aos homens. Eu estava ocupando o mesmo espaço que eles. Então, na verdade, eu acho que a gente tem uma geração que ela se igualou ao homem para chegar em algum lugar. E hoje, o que eu vejo da geração atual é que é uma geração que ela não quer mais se igualar aos homens. Ela quer, sim, mostrar que ela é diferente, ela quer ser tratada com a diferença e ter reconhecida as suas características femininas. Então, acho que esse é um ponto importante, inclusive que a gente tenta dentro do nosso comitê discutir, que a gente não precisa das mulheres iguais aos homens, a gente precisa delas lutando pelas suas diferenças. E como nem tudo, na verdade, foi tão maravilhoso, né? Assim, não era tudo tão perfeito, as atitudes machistas, obviamente, a gente vivia no dia a dia, né? Com certeza, eu cheguei em muitas reuniões aqui, foi falado, eu cheguei em muitas reuniões, eu era a única mulher, e muitas vezes se falava em abrilhantar as reuniões, né? Ai, que bom, chegou uma pessoa para embelezar. E a gente tem uma história de uma sócia nossa que conta que ela chegou numa reunião para falar justamente só homens e falaram para ela, ai, que bom que você chegou para embelezar a reunião. E aí ela automaticamente falou, bom, então vamos começar a reunião, porque eu não estudei 5 anos só para embelezar uma reunião, então acho que eu tenho que mostrar aqui um pouquinho do meu conhecimento jurídico. Então, o que eu queria citar um pouco esse exemplo para vocês é que muitas vezes as mulheres, quando elas reagem, elas são tidas de uma certa forma como agressivas. Mas eu acho que essa geração veio para mostrar que a gente vai reagir sim. Essas atitudes machistas e essas frases, elas não precisam ser ditas, né? A mulher está ali por todo o conhecimento que ela tem. E é isso que a gente tem que lutar e demonstrar, né? Eu brinco também, meu sobrenome é Casanova. Eu muitas vezes entrei em reunião e as pessoas faziam questão, na verdade, de reforçar o meu sobrenome, simplesmente porque está ligado a uma ideia de um conquistador italiano e tudo mais. Então, assim, como as pessoas se preocupam em, de uma certa forma, e aí falaram isso, não é para reforçar que a mulher é bonita ou que a mulher é conquistadora, na verdade é para, de uma certa forma, desestabilizar a mulher naquela situação. Então, eu acho que a gente tem que pensar como melhorar para o futuro essas atitudes machistas e ter reações, sempre, obviamente, respondendo com respeito, mas mostrando para que veio a mulher e que ela ali não está naquele ambiente simplesmente porque ela está embelezando. Bom, passando para um outro tema aqui que eu queria falar um pouco também do cenário dentro dos escritórios de advocacia, eu acho que tem a questão da maternidade, né, que também é um ponto bem relevante para se falar.
como foi mencionado aqui, você contou que você perdeu o emprego logo depois da licença maternidade, o que eu vejo nos escritórios é que muitas vezes as mulheres atrasam a maternidade com o objetivo da sociedade. Então, elas almejam a sociedade e elas acabam atrasando a maternidade. Mas é óbvio que a mulher tem o relógio biológico dela, né? Eu fui, na verdade, mãe depois de sócia também, com certeza passei por esse processo. E é engraçado que eu também, apesar de ter passado por esse processo, não foi tão voluntário, porque eu também não era aquela pessoa que tinha o sonho ou nasci para ser mãe. Eu acho que a maternidade, depois que eu virei mãe, eu me tornei muito mais mãe do que eu era antes. Então, o que eu via nessa situação é que, assim, eu me tornei sócia, depois de 1 ano eu engravidei, e no final de 2015, e em 2017 eu engravidei de novo. E o que eu ouvi de muita gente foi, mas você não queria nem ser mãe, agora você está grávida de novo. Então, assim, como existe o preconceito, né, com a maternidade? Mas eu acho que nada, na verdade, transforma mais a mulher do que a maternidade. Então, a mulher ela vai ganhar 1000 características muito melhores, ela vai ser muito melhor profissional, ela vai ter muito mais foco, ela vai ser muito mais objetiva. Eu me vejo, hoje em dia, muito menos centralizadora do que eu era, porque, realmente, você precisa desenvolver outras características para conseguir conciliar o seu tempo, né? E, nesse ponto de conciliação, uma questão também muito relevante é a gente entender o papel do pai, né? Eu acho que a gente fala muito, e aqui eu vou falar pai, mas aí pode ser, obviamente, qualquer companheiro ou qualquer companheira, quem decida ter 2 pessoas que decidam ter um filho, que, na verdade, a tarefa de ter um filho é uma tarefa de dividir, né? Na verdade, dividir as obrigações que são de ambos. E não você achar que você tem um pai que é super participativo porque ele faz uma ou outra tarefa. Na verdade, aquele pai está nada mais fazendo do que cumprindo o seu papel de pai, né? Então, eu brinco que na minha casa, meu marido tem algumas tarefas que são dele e eu tento não participar. Porque na hora que você não participa, você transfere a responsabilidade e ali você consegue ter um tempo livre, inclusive para permitir que você corra atrás dos seus objetivos profissionais. Então, acho que nessa questão da maternidade, a maternidade não atrasa a carreira, eu acho que não tem que atrasar. Apesar de todas as dificuldades ainda vividas por muitas mulheres, acho que a mulher tem que correr atrás disso, porque 6 meses, eventualmente, de licença não vai prejudicar a carreira de ninguém, né? E o pai, nessa relação, é realmente bastante fundamental. E, por fim, só para fechar aqui, a questão da sororidade, que várias pessoas falaram, eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar na união entre as mulheres, né? Eu estava lendo um artigo até para falar um pouquinho aqui hoje, e eu li uma questão que a gente tem cultural da abelha rainha, né? A mulher, ela tinha aquela ideia de que ela tinha que ser única nos espaços de poder, né? Era muito legal você chegar numa reunião e ser a única mulher, né? Hoje, as pessoas não têm mais essa visão, né? A cultura, a gente está mudando justamente essa cultura que tinha lá atrás, de que a gente queria ser a abelha rainha, a gente queria ser a única mulher. Então, era muito legal participar de uma palestra e ser a única mulher. Então, acho que hoje a gente, na verdade, quer a união, a gente quer participação. Eu, pelo menos, tento, nas minhas situações em que eu sou chamada para uma palestra e eu não posso ir, ou que me perguntam quem pode participar do painel comigo, indicar sempre uma mulher. Eu acho que a gente tem que estar dividindo os espaços com as mulheres. Eu acho que a mulher ela não vai crescer sozinha, ela vai crescer junto com outras mulheres. E, nesse ponto, o que eu tento, como escritório, é trazer, dentro do nosso comitê, essas discussões para o nosso ambiente interno para melhorar a situação das mulheres dentro do escritório. A gente conseguiu, recentemente, ampliar a licença maternidade de 4 para 6 meses, que já foi uma grande vitória. Mas eu também não posso falar muito, porque eu estou num escritório, num ambiente que tem muitas mulheres. A gente hoje, entre os nossos concorrentes, somos os escritórios que têm mais sócias mulheres na sociedade. A gente tem 42% de sócias mulheres. No nosso corpo de advogados, nós somos 53% de mulheres, mas se a gente olhar, esse número cai para a sociedade. E cai justamente porque aí no meio a gente tem a maternidade e a gente tem as dificuldades que advêm da maternidade, né? Então, eu acho que a gente pode, sim, aqui reconhecer que a gente está crescendo, que as mulheres estão ganhando mais espaço nesse ambiente, né? Mais espaço de poder, mas que ainda a gente tem muita evolução e as mulheres precisam se unir para isso. Então, vou encerrar aqui.